Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Nosso encontro é sempre uma oportunidade de aprender. E hoje é óbvio que não será diferente. Está chegando uma das datas mais esperadas pelos consumidores e, é claro, pelo varejo. Natal? Ainda não, minha gente. Antes dele, temos a Black Friday, que se consolidou como um dos movimentos mais intensos do nosso comércio. Mas o plano de voo nunca fala mais do mesmo. É por isso que a gente vai conversar sobre como o setor de serviços pode surfar a Black Friday, mais especificamente a hotelaria. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Fica com a gente para saber como os hotéis podem aproveitar a Black Friday e embalar de vez a saída da pandemia. O isolamento social levou ao cancelamento de todo tipo de viagem. Negócios, lazer, férias, compromissos sociais ou familiares. Com tudo parado, a rede hoteleira também entrou em recessão. Aos poucos, a sociedade começa a se movimentar novamente. Quem ainda sobrevive procura formas de recuperar o tempo perdido. Mas o que a Black Friday tem a ver com isso tudo? É o que vamos debater a partir de agora, aqui no Plano de Voo. Para isso está conosco Thiago Souza, gerente comercial da Omnibis, líder em tecnologia para meios de hospedagem. Bem-vindo ao Plano de Voo, Thiago. Olá, Ale, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Vai ser bem bacana a gente trocar um pouco de ideia, papo e falar melhor sobre tecnologia, hotelaria, turismo, retomada e Black Friday. Certeza que não vai faltar assunto para o Plano de Voo hoje. E a especialista no assunto, a Amanda Paim, também chega ao Plano de Voo para analisar o tema com a gente. Ela é coordenadora de projetos de turismo do Sebrae RS. Bem-vinda novamente ao Plano de Voo, Amanda! Olá, obrigada. Muito empolgada com o tema de hoje, porque a gente vai falar de dicas práticas de como alavancar as vendas, né, e apoiar de fato a retomada desse setor que é tão desejado por todos nós. Obrigada, Thiago, por aceitar o convite e bora lá falar com os nossos ouvintes. E antes de começarmos, vamos lembrar que, em função da pandemia, o plano de voo está sendo gravado totalmente de forma remota para a segurança de todos. Thiago, a pandemia foi um baque muito grande para basicamente todos os setores da economia. Conta pra gente um pouco o tamanho desse impacto na hotelaria. Olha, Ale, de fato foi bem pesado mesmo. A gente vem passando aí por quase 2 anos de muita resiliência e muitos desafios, né, diários. A gente teve em março de 2020, foi quando tudo começou, perdemos o chão, né? Da noite para o dia, a gente perdeu inúmeras reservas, cancelamentos diários. E tivemos que nos transformar, nos reinventar e sair do novo, do básico e ir para algo melhor, algo diferente, que pudesse segurar empregos, pessoas, nossos viajantes, nossos hóspedes. Por fim, a gente está começando essa retomada, a gente vem aquecendo muita coisa, as reservas elas vêm aumentando consideravelmente. Nos últimos meses, a gente teve, por exemplo, o pico de reservas comparado com o ano pré-pandemia, né, 2019. Então, está todo mundo querendo viajar, está todo mundo querendo voltar ao normal e isso vem acontecendo. Mas, de fato, o impacto inicial foi muito grande. A gente, infelizmente, teve uma queda grande de reservas, né? Quando eu falo reservas, é que aqui na Omnibis a gente olha muito para isso, a gente ajuda muito o hoteleiro, o pousadeiro, o mercado como um todo a reservar mais. E, de fato, a gente teve uma queda gigante. Só que com isso, como a gente fala muito da resiliência, a gente, no meio da pandemia, nós criamos soluções e novos módulos para que ajudasse esse hotel, essa pousada. E a gente criou inúmeras facilidades, como a venda direta, né, que foi o foco grande para o nosso negócio, porque ainda assim, muita gente fazendo home office, com os filhos em casa, sem colégio, eles buscaram hotéis mais afastados, pousadas mais afastadas, com menos quantidade de quartos, e para isso a gente teve um papel fundamental nessa distribuição. Então, assim como na venda direta quanto na distribuição, a gente ajudou muitos hotéis e muitas pousadas para que essas reservas continuassem. Obviamente que o corporativo foi impactado, mas por outro lado o lazer teve um aumento considerável também.
Tiago, antes de a gente entrar detalhadamente, botar uma lupa maior aí, para quem nunca ouviu falar ou não conhece a OmniBiz, explica pra gente rapidamente o que a empresa faz, como é que o empreendedor pode acionar vocês. Perfeito, vamos lá. A OmniBiz, ela é líder em gestão hoteleira no Brasil e em alguns outros países, como, por exemplo, México, Argentina, Estados Unidos, Colômbia. Hoje a gente tem mais de 6.500 hotéis ativos na nossa base e a gente ajuda diariamente esse hotel a reservar mais, a distribuir melhor todo o teu negócio. Desde a venda direta quanto a venda indireta, a gente completa uma com a outra. Então, a venda direta, quando a gente fala, é ter um bom site, ter um motor de reservas eficiente. A gente tem agora a central de reservas, que é o novo módulo nosso. E para a venda indireta, a distribuição de canais, né? A distribuição das operadoras a nível nacional e internacional, a distribuição e gestão de conteúdo das OTAs, como Booking, Expedia, Decolar. E a gente faz esse mix entre venda indireta e venda direta. E além disso, obviamente, quando o hotel ou pousada já é nosso cliente, a gente também tem soluções como BI, CRM, flutuador de preço, uma série de outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco aí. Muito obrigada. Neste papo aí, a gente viu o quanto de sistema de inteligência, a gente não está falando só de canais de facilitar relacionamento do hotel com o consumidor final, mas do hotel também com outros canais de venda, e a gente vê o quanto de inteligência vocês conseguem gerar. E com isso, muito dado informação, né, Tiago? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho do que vocês acreditam que é a perspectiva aí de o que mudou na hotelaria, né? O que as pessoas passaram a procurar e valorizar em função de todas as informações e dos dados que vocês possuem. O que tu enxerga aí de cenário para a hotelaria pós-pandemia em função do comportamento de consumo? Perfeito, Amanda. Eu vou falar por duas frentes, tá? Como um ex-hoteleiro, mas ainda hoteleiro na veia, né? E depois agora numa empresa de tecnologia. Como hoteleiro, mudou drasticamente a experiência do cliente. Isso a gente sempre foi muito forte em defender, né? Porque a gente fala que o hóspede, ele vira hóspede de fato quando ele retorna e não só quando ele faz a reserva, se hospeda e vai embora. E aí, com a pandemia, os protocolos, obviamente, né, a gente não pode deixar de falar, mas os protocolos sanitários, eles hoje têm uma presença gigante. E aí, já emendando no meu novo setor, a digitalização. Não sei se vocês sabem, mas o turismo, né, foi o que mais se digitalizou de 2020 para cá. E aí, como a gente fala nisso, além da experiência do cliente digital, também a nossa parte quanto empresa para o hotel e para a pousada. Então, o cliente hoje, por exemplo, ele tem um QR Code que ele não precisa mais pegar fila para fazer check-in, ele abre porta do quarto dele com um celular, ele recebe o café da manhã no quarto via aplicativos. Então, tudo isso mudou. Esse é o pós-pandemia. E isso veio para ficar porque a gente sabe que a digitalização ela veio para ficar, isso não vai mudar mais. E falando como OmniBiz, a procura por dados aumentou muito também, foi muito bacana isso, porque hoje está na cabeça do hoteleiro que ele precisa ter 100% de ciência do que está acontecendo no hotel dele, na rede dele, na pousada dele e no mercado dele. Então, como a OmniBiz tem essas ferramentas como BI, hoje a gente usa muito e a gente está conseguindo comercializar muito isso para deixar claro para o hotel e para a pousada o que ele pode ganhar mais, o que ele está perdendo, a oportunidade que ele não está vendo, o que está acontecendo diante dos concorrentes e do próprio mercado. E então, vejo de uma maneira bem resumidamente que protocolos, digitalização e o protagonismo da digitalização no turismo foi o que mudou. Para o nosso cliente, todo esse processo de novos módulos, novas ferramentas para ajudar com que ele tenha maior rentabilidade e faça que o negócio dele evolua cada vez mais. Ou seja, a gente está falando de mudanças que já estão acontecendo e que são de baixo investimento, né? Então, não é uma revolução onde as empresas, para acompanhar, precisam fazer grande investimento. É adequar processos, é aperfeiçoar processos, né? Então, isso é um ponto de atenção que aqueles que ainda ficaram parados dar esse passo, porque o mercado não vai retroceder, o consumidor não vai aceitar ter menos do que ele já tem hoje em questão de higiene, ou questão de facilidade, ou questão de tecnologia. Ao contrário, ele vai seguir
buscando, e quem não estiver realmente está de fora. Então é importante, porque isso era uma das coisas que se falava, quando a pandemia parar vai voltar tudo normal. Não, a gente se acostuma com as coisas que são fáceis e que são melhores, o consumidor não vai dar esse pé atrás, né? Então esse era um ponto que eu queria reforçar aí para os nossos empreendedores. E já vou engatar com a pergunta que a gente vai focar hoje, né, que é falando de Black Friday, né, uma data aí que virou tão importante no varejo, que tem mitos e verdades, que eu também quero que tu fale sobre isso, vale a pena ou não vale a pena, né? Então isso eu quero que tu responda no segundo momento, Thiago, mas Perfeito. Como que a hotelaria, né, quais dados tu já tem de Black Friday dando retorno positivo para os hotéis, né, como que os hotéis se engajam nessa data que representa para o consumidor pagar menos, né? E a gente falar de mitos e verdades aí, porque também no Brasil virou uma data, aqui não acontece Black Friday, né? Aqui não vale a pena. A famosa Black Fraud. Exatamente, né? Então, eu queria que tu trouxesse todos esses pontos aí, né? Contextualizando como que acontece na hotelaria, né? Os dados positivos que já tem, né? E o que é verdade e mentira aí na Black Friday. Bom, vamos lá. Vou tentar responder para meus amigos hoteleiros e pousadeiros não fiquem bravos comigo, mas, bom, ela existe, ela sim é importante, é verdadeira. Não posso falar dos outros mercados, dos outros, enfim, mas no turismo é o momento que todo mundo espera para poder comprar o teu pacotinho de férias, a tua viagem aí, que tá todo mundo programando, enfim. E aí, pensando nisso, a Omnibus criou um e-book de Black Friday para ajudar o nosso amigo hoteleiro, pousadeiro, com dicas práticas e simples do que fazer e como fazer para garantir o sucesso. Então, alguns números, Amanda, eu posso abrir, outros não, tá? O que eu posso abrir? A gente está falando que essa vai ser a Black das Blacks, e isso também não é um mito, é uma verdade. A gente escuta isso de muita gente, mas aqui, de fato, a gente tá considerando assim. Por quê? Porque tá todo mundo esperando loucamente para comprar a tua viagem, que esperou aí 2 anos, né? Muita família tem um único momento para poder viajar no ano, né? E isso não aconteceu nem em 2020, 2021 muito pouco, ainda assim voltando bem, mas tem muita gente parada ainda. Então, a gente criou esse e-book e falando de dados, a gente tem que, ao longo de 2021, a gente percebe buscas por todo o Brasil, como Sudeste, Nordeste, concentrando maior volume. Sudeste, por exemplo, 41,7% de procura, e Nordeste com 28,5%, e aí a gente finaliza com o Sul com 20%. Isso é fonte da inteligência de dados da Omnibus, tá? Que é um sistema e um módulo que a gente comercializa também para o nosso amigo de hotel. E aí, junto disso, que você me questionou, né? O que espera, como é que a gente faz? E aí eu venho por um lado que eu falei pro meu amigo hoteleiro não ficar bravo comigo, mas não é só preço. E tá longe de ser só preço. Mais uma vez eu falo, a gente tem que focar na experiência. Não é simplesmente eu dar o desconto e vou vender, porque isso vai prejudicá-lo lá na frente. Quando ele for entregar o serviço, se for uma venda muito baixa, ele não vai ter a forma correta, o subsídio para poder entregar esse serviço. Ele vendeu barato e ele não vai conseguir garantir isso. Então, a gente pede, e aqui a gente fala muito de venda consultiva, né? A gente é muito mais do que um vendedor, a gente é um consultor para o hotel. Então, a gente criou um e-book para isso, para falar para ele que basicamente ele tem que ter planejamento, divulgação, execução e o pós-Black Friday, que é o principal. Assim como você se planejar, o pós-Black Friday é o principal. Por quê? O planejamento é óbvio. Então, para quem eu vou vender, como eu vou vender, o que eu vou vender. E o pós é para quem eu vendi, como eu vendi e o que vendi. Então, uma coisa está muito ligada na outra. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de criar experiência para esse hóspede, né? Então, não necessariamente eu vou dar 50% de desconto, mas eu vou dar um jantar bacana, eu vou dar um spa, eu vou criar, enfim, experiências dentro da propriedade para que esse hóspede se sinta parte desse hotel e que ele volte. Porque aí eu estou garantindo uma Black Friday segura, consistente, mas eu estou garantindo também uma sequência.
ainda assim, com tanta tecnologia, ainda existe muito o boca a boca. O hóspede que vai se hospedar e que tem uma experiência bacana, ele vai falar para outras pessoas. E essas outras pessoas, que a gente chama da pirâmide invertida, né? Uma vez que eu cheguei no topo dela, eu finalizei o meu fluxo. E aí eu começo a pirâmide invertida, onde eu vou começar a distribuir boas e más coisas, né? Mas a gente espera que seja distribuído muito mais boas coisas, bons feedbacks. E por isso a gente está com esse book, que é simples. Já passamos para a nossa base de contatos, mas tenho certeza que vai ajudar muito. Ouvindo vocês falar aqui, muito Amanda, super especialista nesse assunto, e o Thiago também, e eu percebo algumas coisas que são recorrentes. E aí eu trago, quando eu olho para Alexandra e para os amigos e familiares da Alexandra, enquanto não dono de hotel e pousada, mas como desejo de viagem. Meu Deus, a minha vida, a semana que vem, nos próximos dias eu entro em férias e tudo que eu penso é viajar, viajar, viajar. Mas eu queria trazer um assunto aqui com vocês e dentro da experiência. A gente tem falado muito sobre saúde mental, né? O pós-pandemia deu esse boom da saúde mental. E eu tenho ouvido muitos amigos falar assim, nossa, eu tô com a minha saúde mental ruim, eu preciso ir para um lugar descansar. O que eu tenho notado, e vocês me digam se eu tô certa nessa minha análise aí, é de que as pessoas têm buscado muito conforto, saúde mental, descanso em hotéis e pousadas, muito mais do que pré-pandemia. Às vezes eu ia pro hotel, escolhia o hotel e a pousada muito mais de passagem, como dormitório. E agora a impressão que eu tenho é que que as pessoas querem ir pro hotel, querem ficar lá um ambiente gostoso, com todos esses benefícios que o Thiago trouxe, por exemplo, o QR Code, que é uma coisa tão simples e barata, né, Amanda, que a gente tem. Essa minha análise aqui de leiga e de usuária de hotéis e pousadas está correta? Tá super correto, Ale, porque assim, e aí eu vou dar um case aqui, tá? Não vou abrir qual o nosso cliente, mas na própria pandemia, o nosso aumento de reservas para hotéis fazenda, para hotéis de luxo, para pousadas, como é que a gente chama aqui, né, do roteiro de charme, por exemplo, aumentou consideravelmente. Por quê? Além do cliente buscar mais tranquilidade, menos quartos, um serviço melhor, ele está buscando isso, ele está buscando o compromisso com a saúde mental dele. Então, quanto mais distante eles estiverem, mais afastado eles estiverem com um serviço de qualidade e, de novo, falando da experiência, para ele está fazendo muito mais sentido. E aí, obviamente, também que a gente tem a questão de fronteiras fechadas, tudo isso que aconteceu. Mas se a gente for olhar especificamente para a saúde mental, o cliente está buscando, sim, muito mais facilidade, muito mais conforto, muito mais experiência, muito mais serviço, que faça sentido para ele, que ele se sinta abraçado. Em muito momento que a gente não conseguiu dar um simples abraço, que é tão importante, ele se sente confortável, ele se sente abraçado pelo hotel ou pela pousada em várias formas, né? Um café da manhã com o nome dele, um almoço diferenciado, uma massagem, enfim. Uma simples rede de Wi-Fi que faça sentido. Que funcione em todos os quartos. Eu vou complementar a fala do Thiago, trazendo o fato da pandemia ter sido global, mundial, penalizou todo mundo, né? Então colocou em situação de concorrência todos iguais, né? Todo mundo fechou barreiras e isso criou a melhor oportunidade para o turismo doméstico. É o melhor momento para a gente vender Brasil e vender Rio Grande do Sul para esse baita mercado que é o Brasil, né? E aí que a oportunidade ela foi maior para aqueles que empreendimentos sofisticados, vamos dizer assim, no sentido de um bom serviço, uma boa experiência, né? Quem já estava pronto pegou esse consumidor de renda, né, com grana, que não teve essa grana impactada, né, que pode continuar viajando e cresceu. Então a gente tem dados de municípios de destinos turísticos que recebiam muito pouco e que passaram a ser visitados, que tiveram um crescimento da pandemia, de pequenas hospedagens diferenciadas que estão lotadas para os próximos 2 anos, né? Então isso aconteceu. Então é uma grande oportunidade para o turismo. É a melhor oportunidade depois de um ano tão difícil, de tantas restrições, é a melhor oportunidade para os turismos internos. Isso também está acontecendo em outros países, né? Isso está se repetindo. Então as pessoas estão
tendo que conhecer sua própria origem, né? Seu próprio destino. Então, isso é muito bacana. E o que o Thiago falou foi a questão de acolhimento. De novo, acolhimento é muito mais fácil trabalhar numa pequena pousada do que numa rede de 100, 200 apartamentos. Então, aqui, o diferencial do serviço, aquela agregação de valor nos pequenos detalhes, que numa pequena pousada de 10 habitações, ou de 30 ou 40, é muito mais fácil. Num hotel é um processo muito maior, né? Então, esses são pontos aí que as pequenas empresas estão tendo a oportunidade de ser elas conseguem ser mais ágeis e pode se diferenciar, porque aquela coisa de ir num resort, de pegar elevador cheio, de café da manhã lotado, isso começou a incomodar as pessoas, né? Então, essas são as diferenças. E quando tu leva essa alternativa com qualidade, com excelência, serviço, o consumidor pensa, e eu que achei que o bacana era ir naquele resort, né? E eu achei que viajar e curtir era fazer aquilo, a gente começa a mostrar um outro jeito de viajar. Então, isso é muito legal. Essa é a oportunidade da gente desconstruir a forma que as pessoas viajavam e surpreender elas. E é claro que a gente percebe quem está fazendo isso muito bem e conseguiu fazer, quem está fazendo e quem não se deu conta. E por isso que o plano de voo é legal para a gente dar aqueles cliques que ainda não aconteceram, né? E eu queria que tu trouxesse, Thiago, essa questão. Dá para trabalhar Black Friday, uma estratégia de Black Friday para consumidor final e para OTAs, para os outros canais, como que faz? Qual é a estratégia, né? Porque um hotel não tem só um canal de venda, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa estratégia para cada tipo de canal, pode ser? Então tem tempo para começar essa mudança, quem ainda não começou agora, unindo o Black Friday, que é um excelente momento, e aplicar um pouco dessas mudanças. A divisão aí da venda direta e da venda indireta, né? Quando a gente fala da venda direta, a gente está falando da venda online do hotel ou da pousada para o teu cliente final. E também a parte offline, que são aqueles clientes que vão ligar, que vão mandar WhatsApp, que vão mandar e-mail e que o hotel e a pousada precisa captar o máximo possível desses clientes. Então, para isso a gente criou e tem vários módulos para venda direta. A venda indireta, quando a gente fala, é a venda via OTA, via operadoras, ou seja, a distribuição. Basicamente, eu estou colocando o hotel e a pousada na prateleira de todos esses parceiros. Então, quanto mais visibilidade eu tiver, mais procura, mais busca eu também vou ter. Então, dentro da nossa Black Friday, a gente mostra muito isso, que você tem que ter um bom site, um bom motor, uma central de reservas que faça sentido, só que também é importante que você tenha uma disponibilidade, que você tenha uma precificação que faça sentido para o teu hóspede, uma paridade tarifária é importante. Esse acho que é um dos principais pontos, que você venda o mesmo preço para todo mundo e que o teu cliente faça a melhor escolha. Se ele quer comprar numa OTA, perfeito. Se ele quer comprar direto, perfeito também. Ele está comprando o teu hotel, ele está comprando a tua pousada, mas ele está pagando o mesmo preço. Não está tendo diferença nisso. Então, o dar possibilidades para o teu cliente é essencial. A gente não pode, de novo, colocar os mesmos ovos em uma única cesta. Você tem que dar possibilidade para que o teu cliente faça a compra como ele preferir. Se ele quer comprar direto no teu site, no teu motor, ótimo. Se ele quer comprar via um distribuidor, tá bom também. O importante é que você tenha reservas. Quanto mais reservas você tiver, mais chance de sucesso você vai ter também. Tiago, nessa estratégia que você fala bastante, né, as estratégias aí, qual é a importância das redes sociais, de uma boa rede social? Porque a gente vai para um hotel, para uma pousada muito pelos olhos, né? A gente olha a imagem, dá Google, procura review. Então, é importante, sim, é importante, né, ter as redes, mas basta só ter uma rede e qualquer pessoa atualiza, ou qual que é a importância de você ter uma boa rede, bem feita, com informações corretas? A gente tem dois caminhos que são importantes também. As OTAs, elas acabam sendo a rede social do hotel. Então, por isso que a gente fala que é importante ter o hotel ou a pousada dentro dessas OTAs. Porque ali você vai colocar suas melhores fotos, o teu melhor conteúdo, as tuas informações mais relevantes. E essas OTAs, elas vão propagar
essa informação. Por outro lado, é importante que você tenha um bom Instagram, Facebook, o que quer que seja, para que o teu cliente final entre naquela rede e veja tudo que você está disponibilizando para ele. As melhores fotos, enfim, uma coisa tem que conversar com a outra, né? E aí, se você tem tudo isso, mas você não tem um bom motor de reservas, não tem um site bacana, não tem a distribuição de forma correta, é o prato de comida que você come com os olhos no primeiro momento, mas quando você coloca na boca, você fala, não era isso que eu estava vendo. E por outro lado, você também tem a parte boa, né? Olha, não está muito bem representado, mas o sabor é maravilhoso. No nosso negócio é a mesma coisa. Legal, Thiago. Eu queria engatar aí nessa fala pontos de atenção, né? O que tem que fazer, não pode deixar, e aqueles, assim, aquelas 3 alertas, assim, ó, cuidado, né? Preste muita atenção. Queria que tu fizesse aí reforçasse aí esses pontos aí de atenção e de requisitos, né? Para trabalhar não só no Black Friday, no mais a 10 de promoção, mas como que o hotel e a pousada trabalham promoções ou em outras datas, né? A gente tem Natal, tem férias, tem Dia dos Namorados, enfim, né? Então eu queria que tu trouxesse aí esses alertas, né? E essas recomendações, assim, que são importantes. Perfeito. Eu vou dar de novo os pontos com as duas visões, tá? A visão hoteleiro e a visão tecnologia. Começando com a visão hoteleiro, o que não pode faltar, o que a gente tem que ter muita atenção: qualidade, serviço e experiência. Por mais que você venda, você tenha uma Black Friday ou qualquer outro momento com muitas reservas, você tem que entregar aquela reserva. Você tem que garantir a execução perfeita daquele negócio. Então, a qualidade, a experiência que o cliente espera e o serviço que ele contratou, eles têm que ser serviços de excelência. Então, para mim, enquanto também hoteleiro que sou, a gente olha muito isso. Falando agora na parte de tecnologia, a gente também tem alguns pontos, que é a precificação que faça sentido, a disponibilidade em todos os canais. Pensem assim, o cliente entrou numa OTA, ele não viu o teu hotel ali, naquela data específica, ele vai comprar outro hotel. Então a disponibilidade ela tem que estar sempre atualizada, e com a Omnibiz isso acontece em um clique. Isso é o mais importante. A disponibilidade ela vai ser igualmente distribuída para todos os canais de venda. Então a gente está falando de precificação, de disponibilidade e a possibilidade que eu comentei antes de escolha, ou seja, a venda direta e a venda indireta. A gente tem que olhar para esses 2 caminhos. Independente de onde vier essa reserva, a possibilidade tem que estar sempre aberta para o teu cliente final. Acho que são esses os principais pontos aí. Eu gostei muito da tua fala e eu concordo muito com isso. A gente vê muito assim, eu tô com um hotel cheio. Sim, e aí, né? Se vocês podem para pensar, e aí a Alexandra vai, como consumidora vai ver, numa viagem, grande parte da viagem tu tá no hotel, é onde tu fica mais tempo. E muitas vezes tu te relaciona muito pouco, porque tu entra, preenche aquela fichinha obrigatória, né, que muitas vezes não faz sentido, porque a gente não tem contato mais nenhum, e sai, e tu fez às vezes reserva indireta, ou seja, por uma OTA, pelo Booking, por uma Decolar, ou por qualquer outra dessas plataformas, ou seja, tu nem fez contato com a central de reserva do hotel, né, mas tu fica grande parte da tua viagem no hotel, preenche e sai, e talvez tu ganhe um bom dia, e um até logo, olha, poucas vezes eu ganhei, né? Então, isso a gente tem que mudar muito, isso eu percebo que ainda é um atraso, como o hotel que era onde te acolhia, se distanciou perdeu, né? A gente falou de acolhimento, então quem manteve isso continuou se dando bem, foi a primeira opção na hora de ver, não tô legal, quero sair, aonde eu vou? Vou naquela pousada, naquele hotel que eu tanto gosto, que eu me sinto tão bem em casa, né? Quem tinha isso foi a primeira lembrança do consumidor, mas quantos perderam nesse sentido? Então, Thiago, essa questão que tu trouxe eu acho muito bacana. Hóspede não é aquele que vem e faz a primeira hospedagem, é aquele que volta. Achei muito legal. Então, eu queria que tu falasse sobre esse conceito e sobre como, através da Black Friday, né, como que tu garante o pós-venda, né? Quais os mecanismos, quais são as ações aí para fazer, para trazer um segundo momento esse consumidor, né, esse turista para o hotel de novo.
Manter um cliente custa 5 a 7 vezes menos do que conquistar um novo. E isso muito hotel e muita pousada ainda não conseguem enxergar. Então, o que a gente está buscando, o que a gente está mostrando para os nossos parceiros hoje? Bom, a campanha terminou, né? Black Friday acabou, agora é bola para frente, certo? Não, errado, muito errado. Agora é a hora que a gente, enquanto hoteleiro, vai analisar os números, os rendimentos e a efetividade da nossa ação. Qualquer ela que seja, Black Friday, Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, o que quer que seja. A gente tem que analisar se isso foi feito de forma correta. A gente tem ferramentas para que isso aconteça, né? Análises mais detalhadas, comparativos de meses, projeções futuras. E outro ponto também que é importantíssimo é a fidelização do nosso cliente. Como é que a gente vai fidelizá-lo, né? Quando a gente fala em manter uma comunicação com o cliente pós-campanha ou pós a hospedagem, dá ao hóspede a sensação de acolhimento, que é o que a gente falou. Então, isso permite que a gente humanize esse atendimento, mesmo falando tanto de tecnologia. E aí é o que eu falo, a gente vai humanizar esse atendimento usando a tecnologia, como um CRM, por exemplo, que você pega a jornada do teu cliente de ponta a ponta. Então esse é um outro ponto que a gente tem que se atentar bastante. Oferecer benefício para o teu hóspede que avaliou bem o teu hotel e oferecer também uma retomada para aquele que teve algum problema. Então o que avaliou bem o teu hotel, é importante que você fale para ele, olha, então quando você voltar, você vai ter algo, ou surpreenda esse hóspede, mantenha o contato com ele, para que quando ele volte, e com um CRM, por exemplo, você consegue ver isso, ele voltou, você já tem alguma coisa ali que vai surpreendê-lo. Isso é um outro ponto também. Então, resumidamente, como eu falei antes, acho que planejamento e estratégia, eles são parceiros do momento, né, todo, e não apenas da Black Friday. E isso a gente tem que levar em conta e olhar com bastante carinho. Então, acho que para a gente manter essa venda ativa e fazer com que esse hóspede vire o nosso cliente mesmo e que ele volte, não vamos esquecê-lo. Afinal de contas, é ele que alimenta o nosso negócio, né? Acho que dá para finalizar assim. Então, posso dizer que não adianta só o hóspede sair do seu hotel, da sua pousada, e você colocar o e-mail dele naquela lista da news, e ele recebe um e-mail, começa a receber materiais sem ter pedido. Não é isso, certo, Thiago? Não é isso. E tem muita gente que faz isso, por exemplo, envia um e-mail para um cliente que já se hospedou falando: você que nunca esteve aqui, venha ver. Isso é um dos erros mais fáceis de se cometer se você não tiver um bom acompanhamento. Então, de novo, a jornada do cliente é o principal, é o mais importante, que você conheça ele de ponta a ponta e que você não perca ele, você não esqueça dele. Muito legal. Eu também vou reforçar nesse sentido, né? Não começa quando ele chega no hotel, né? Não começa. Começa quando ele te procura, ou no teu próprio site, que tem que ser fácil, acessível, com boas fotos, com bom conteúdo, ou através de uma forma indireta no OTA. Então, ali está começando, né? A forma proativa que responde, né? O canal do WhatsApp, que é um canal tão fácil, né? E que facilitou, né? A gente está falando aqui de uma empresa de tecnologia, né? Com soluções super bacanas, mas um WhatsApp respondendo, fazendo uma boa gestão também funciona, porque dá agilidade, bota em contato. Então, começa por aí, desde esse contato inicial, né? Aí o momento realmente que ele está dentro do teu empreendimento, dentro do teu hotel, e o pós-venda. E muitos ainda se preocupam só no momento que ele entra e que ele sai. Isso é muito limitado, né? Isso não garante que ele volte. Então, o relacionamento, né, que vai te facilitar com que ele volte, né? Acho que foi muito legal. Eu li o e-book produzindo para vocês, Thiago, achei muito bacana, recomendo a leitura, né? E dá tempo de implementar as coisas que a gente está falando aqui, e não é só para Black Friday, isso aqui é a forma de tu melhorar a tua estratégia de promoção no canal direto ou indireto. Então, Thiago, obrigada pela tua participação, papo super bacana, né, Ali?
Da minha parte, eram essas perguntas que eu queria trazer para aqui, mas acho que já ficou aí vários insights para quem está nos ouvindo. Dá para fazer um podcast de umas 4 horas com esse assunto, né, Amanda? Com certeza, porque viajar é a prioridade das pessoas. E a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso, porque temos um mercado aquecido e temos um setor que precisa se preparar para absorver essa demanda e crescer com isso. Porque a gente está falando do turismo, que é um dos grandes setores, é uma cadeia produtiva, né, que estimula o comércio, o posto de gasolina, a farmácia, a prestação de serviço de vários meios, né? A gastronomia. Então, realmente o turismo é uma grande alavanca para uma retomada de uma economia. E a gente espera poder contribuir com esse setor organizado, responsável, porque o consumidor não quer ser lesado, ele não quer pagar mais caro, ele não quer ir num canal e ver que estava num preço diferente no outro. O Thiago falou isso, de paridade de valores em diferentes canais, né, Thiago? Do valor certo, a gente também está vendo aí a sobrevalorização de alguns, né, destinos que estão cobrando 5 vezes mais. Quem é que quer se sentir sendo lesado? Então, isso é o compromisso de precificação adequada, que o Thiago também falou, né, do preço correto. Então, essas são coisas que a gente tem que falar mais e a gente vai explorar isso nos nossos próximos podcasts, com certeza. Vender, vender, vender. Não tem jeito. Seja serviço ou produto, nossas empresas precisam estar atentas a isso. E a Black Friday, assim como outras datas, é uma oportunidade para impulsionar as vendas. Hoje aprendemos com o Thiago e com a Amanda que, sendo criativo, conhecendo nosso consumidor e o mercado, é possível faturar e ter lucratividade. Thiago, meu muito obrigada pela grande contribuição aqui no Plano de Voo. Eu que agradeço, Alê, Amanda, foi um prazer, foi bem bacana poder falar um pouquinho mais sobre estratégia, Black Friday e outros momentos, e vamos com tudo porque o turismo não morreu, ele só deu uma descansada, ele voltou com tudo e a Cominibis está muito preparada e com muita vontade de ajudar o nosso amigo hoteleiro, pousadeiro, toda a cadeia de turismo. Então, muito obrigado e espero uma próxima oportunidade aí para a gente conversar um pouquinho mais. Amanda, agradecemos também pela tua presença e pelas lições compartilhadas com os nossos ouvintes. Muito obrigada! Foi ótimo. Esse é o nosso papel, poder contribuir com insights, com informação, com conteúdo de qualidade para ajudar essa retomada, né, de um setor que é tão responsável pela economia local. Então, vamos lá, trabalhar junto, né, dar oportunidade, trabalhar com seriedade, com valores adequados, para que realmente a gente volte a ter uma estabilidade aí na nossa economia, no turismo e em outros setores que são motivados pelo turismo. Obrigada e até o próximo. O Plano de Voo vai ficando por aqui. Fiquem ligados nas redes sociais do Sebrae RS para não perder nenhuma edição. A gente volta logo com mais conhecimento e a experiência de convidados para lá de especiais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.